Boa noite, irmãos. Que a paz esteja conosco. Mais um dia de trabalho, que o nosso coração esteja aberto à paz, ao amor, à compreensão. Porque aqueles que aqui vêm em busca de uma melhora física e, consequentemente, a espiritual. E a gente sabe que para ter a nossa melhora física, o nosso espírito tem que estar bem, né? É isso que... Então vamos... Como não foi nada assim preparado, a gente vai abrir o Evangelho. Eu tenho certeza que para a maioria das pessoas que estão aqui vai ser um excelente conselho, que é o que a gente necessita. Eu vou pedir para o nosso irmão tirar. Esse aqui é uma coisa que o Antônio fez para a gente. Aqui tem todo o Evangelho. Então, ao invés da gente abrir o Evangelho, que geralmente a gente abre na onde? No meio. É vício. Pá, pá, pá. Então pode ser que... E aqui não. Aqui você pega. Bom, eu vou pegar agora, ele tirou a indulgência. Eu tirei aqui agora. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Então isso aqui é uma coisa muito interessante. Por exemplo, a gente faz o Evangelho no lar, né? Faz a abertura normal, coloca lá e tira uma dessa aqui, aquilo ali é o que a gente vai comentar, né? E aqui vai ser a mesma coisa hoje. A gente vai comentar, evidentemente, quem quiser comentar alguma coisa, quem quiser falar alguma coisa, isso é ótimo para a gente. Isso é muito bom. Porque não é o que eu penso, ou o que você pensa, ou o que ele pensa é o correto. Não. Nós temos o nosso entendimento. Por exemplo, eu estudei a doutrina espírita, sempre estudei, sempre gostei. Eu tenho a minha visão daquilo. Leio o livro dos Espíritas, vejo o que está ali e vejo a aplicação disso aí. Às vezes a maneira com que eu falo não é a que você pensa. Por isso que é importante ter essas comparações, porque um vai aprender com o outro. Porque eu posso enxergar que eu estava errado e vice-versa. Então é muito importante quando a gente tem esse tipo de palestra, justamente ter a conversação. Isso aqui é um aprendizado para todos nós, todos, sem exceção. Amai e instruí-vos. Foi o que nos disse o Espírito da Verdade para Allan Kardec. Que quanto mais instrução você tem, mais você ama. E qual que é o sentimento maior que Deus nos dá? É o amor. O amor é a base de tudo. É a compreensão. É o saber. É o amor a base de tudo. Se você tem amor no seu coração, você respeita o teu próximo. Você respeita a si mesmo. Com esse amor você ama a si mesmo e ama o próximo. Porque eu, para amar alguém, tenho que primeiro me amar, eu em primeiro plano. Porque se eu estiver doente, eu não consigo conversar com ninguém. E doença espiritual todos nós temos. Se a gente não tivesse, não estaríamos nesse plano que nós estamos hoje. Esse plano de provas e expiações. Se nós estamos aqui porque nós somos necessitados de aprendizado. E quanto mais você aprende, mais você cresce espiritualmente. Mais você desenvolve a tua moral, a tua paz, o teu amor. Então por isso que é muito importante a gente compreender o porquê. Não colocar a matéria na frente. É muito difícil a todos nós enxergarmos com os olhos do Espírito. Porque a gente tem uma necessidade muito grande de enxergar com os olhos da matéria.
Para nós é muito mais importante isso. É mais importante é ter do que ser. Eu sou. Eu quero. Por que não nós? Não é bonito? Não é porque eu sou uma pessoa que estou presidindo um grupo de trabalhadores aqui, eu sou melhor do que eles. Não. Eu fui colocado ali para seguirmos o nosso aprendizado. Não é porque eu comando eu sou melhor. Não. Todos nós somos iguais. Todos estamos a caminho do aprendizado, da melhora. O que seria aqui do Centro Espírita Emmanuel se ninguém limpasse o banheiro? E quem limpa o banheiro é inferior a nós? Não, eu acho que é até muito mais superior do que nós. Porque vai nos dar a calma de um banheiro limpo. Então assim que nós temos que agir. Então vamos falar sobre indulgência. A indulgência vem do capítulo 10 que fala: bem-aventurados os que são misericordiosos. Indulgência, que é o 16. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se vê, evita falar deles, ou divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não torne conhecido senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles, escusa plausível, séria, não das que com aparência de atenuar a falta, mas a evidência da pérfida intenção. Se a gente analisar hoje a rapidez que são as coisas, acontece uma coisa lá no Japão, nós ficamos sabendo aqui, na hora. Hoje é assim. E existe em cima disso o que a gente chama, vamos dizer, de fake news. Então fala muitas coisas que às vezes não é. Aconteceu lá, você fala aqui. E é muito comum isso, porque se você coloca uma fila de pessoas aqui, aí eu chego para ela e falo assim: o Antônio está de camisa azul. Passa para frente. O Antônio está de camisa azul. Ó, o Antônio está de camisa azul, mas o chinelo é branco. Ah, o Antônio está de chinelo azul, camisa branca com bolinha vermelha. A hora que chega lá no final já está totalmente diferente aquilo que a gente falou. E isso tem um nome. Alguém sabe qual que é esse nome? Acertou. Fofoca. Antigamente, quer dizer, a fofoca hoje está muito rápida, né? Antigamente, se acontecesse alguma coisa em Dourados, eu tinha que esperar alguém de Dourados vir de lá conversar comigo para falar o que aconteceu. Hoje não, hoje é pai e bola. Então é muito comum, dentro de um espaço que a gente está, fulano fez isso. Ele está errado. Mas o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Ó, o Antônio estava tomando cachaça ontem. O que eu tenho a ver com isso? É problema do Antônio, não é meu. Eu não vou passar isso adiante. Posso até conversar com ele, dizendo os malefícios que existem dentro da bebida alcoólica, mas não passar adiante. Nós temos que aprender a ouvir e não repassar. Repasse aquilo que é bom, aquilo que é instrutivo,
aquilo que é bom para nós e bom para os outros, aquilo que é um aprendizado. Isso sim nós temos que repassar. O atendimento que a gente faz aqui hoje, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos repassando o nosso conhecimento e aquilo que o nosso mentor passa para nós. E a gente tem que passar para frente sem invenção. Passa o que realmente é. Evitando aumentar, fomentar a negatividade. E a indulgência é justamente isso. O que é ser indulgente? É você não repassar aquilo que você fez, que você viu, que você sente. É a caridade de ser indulgente. É aquela caridade que você faz alguma coisa errada, eu não vou cobrar de você. Eu vou abraçar e falar, vamos resolver isso? Isso é amor. E o que é indulgência? Indulgência é amor. Não vê os defeitos de outrem. Ou se eu ver, evita falar. Muito importante dentro da indulgência, eu acho que o que seria mais válido para todos nós seria a empatia, né? Porque já pensou, acontece alguma coisa, eu vou lá e caio matando em cima. E se fosse eu no lugar dele? Eu estaria feliz? Não. Não estaria feliz. Estaria sofrendo. Então vamos se colocar no lugar dos outros. Como eu disse no começo, nós estamos aqui para aprender. O nosso objetivo aqui na Terra é a nossa melhora moral e espiritual. O objetivo do Espiritismo hoje é a evangelização do Espírito e não da matéria. A matéria acaba. Tudo que é matéria aqui na Terra acaba. Inclusive nós. O Espírito não. O Espírito é eterno. Se você tem uma roseira, se ela morrer, ela acaba. Ela pode plantar em outro lugar, se você quiser. Se você tiver uma casa bonita, com o passar do tempo, essa casa vai estar em ruínas. Essa casa vai estar. Só que tem alguma coisa que a gente tem que entender. Uma casa em ruínas, nasce um roseral bonito. Dentro da ruína de uma casa. Então o que nós temos que entender é que essa indulgência não é você ter a tua ruína. A indulgência é você perdoar, é você compreender, é você saber o porquê. Porque a falta de indulgência vai nos levar a quê? A discussões, mal entendimentos, sem saber o porquê. Porque às vezes eu posso falar alguma coisa num tom qualquer e alguém compreender errado e levar aquilo adiante. Se parar em você, parou. E eu vou enxergar o erro que eu fiz, com a ajuda daquele que está do meu lado. Vamos desenvolver dentro de nós o perdão, a compreensão, a indulgência, para aplicar o que? O amor. Aquele amor que tem dentro de nós e que a gente fecha as 7 chaves e esquece dele. Aqui dentro tem muita compreensão, tem amor, tem paz, mas só que eu me fecho. Por quê? Por falta de indulgência também. Vamos compreender que somos todos irmãos e filhos do mesmo Pai. Vamos compreender que nós estamos aqui na Terra para se melhorar.
para crescer, para que a gente possa passar por esse plano regenerativo com os pés no chão. Que a gente possa passar por um plano melhor com o nosso coração cheio de amor, cheio de paz, compreensão, que é o que nós necessitamos. Meus irmãos, vamos procurar aqui o nosso conselho moral, que Kardec nos deu, o Evangelho segundo o Espiritismo, com todos os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que Cristo fez está aqui, tudo vírgula, né? A grande parte, a grande maioria do que Ele fez está aqui, para a gente compreender. Mas cabe a nós também termos o nosso raciocínio, que nem eu disse. Porque a gente pega hoje, a grande maioria, faz alguma coisa, o cara chega para você e fala, Deus vai te castigar. A gente sabe que Deus não castiga ninguém. Deus é amor, é compreensão. Deus é tudo. E Ele não vai te castigar, Ele vai te dar uma nova oportunidade, para que você melhore, para que você dê um passo em direção à luz. Porque nós somos seres eternos em busca da luz. É isso que nós procuramos. Se você tiver fechado dentro de você, cheio de raiva, cheio de ódio, totalmente apagado, você entra num quarto escuro, não muda nada. Você vai estar continuando desse mesmo jeito. Mas se você tiver um pouquinho de indulgência dentro de você, um pouquinho de compreensão, um pouquinho de amor, um pontinho de luz, você entra num quarto escuro, você vai ser notado. E esse é o nosso objetivo. Vamos aumentar essa quantidade de luz que tem à nossa volta. Vamos enxergar em nossos irmãos e nossos amigos compreensão, entendimento. Não vamos procurar negatividade. Não vamos. Vamos continuar juntos, porque é o que nós necessitamos. Compreensão, entendimento, amor. E não colocar a culpa, não falar que eu sou melhor do que você. Se eu estou aqui na frente falando, é que vocês estão aos meus pés. Não, de maneira alguma. Estamos aqui para caminharmos juntos. Seres individuais que vivem em conjunto, somos nós. Se a gente der as mãos, a nossa caminhada vai ser mais leve, mais suave. Se a gente tiver a compreensão da doutrina espírita, ela não tirará as nossas dores, mas nos fará compreender o porquê das dores. Porque dor e amor andam junto. É uma do ladinho da outra. A dor vai nos fazer compreender o porquê. Se você tem um sapato que machuca teu pé, troca por um sapato que seu pé fique folgado, fique tranquilo, que a caminhada vai ser melhor. Mas a gente é tão humano que eu estou com esse sapato que não me machuca e eu tiro e coloco umas pedrinhas lá só para machucar o meu pé. Essa que é a grande verdade, porque a gente procura a dor e não se aprende com ela. A dor nos ensina. Essa que é a grande verdade. O que nós temos que entender, que nada que se passa por aqui é por acaso. Se nós estamos passando por alguma negatividade,
é porque a gente tem a necessidade de passar por isso, e temos que compreender o porquê. E a maior compreensão é você respeitando a si, você respeitando o próximo, perdoando, amando, tendo empatia e indulgência. Que vamos ser sinceros, como ser humano é difícil pra caramba. É muito difícil. Porque a gente acha que um erro de alguém vai ser a minha melhora. E não é isso. O erro de alguém é falta de aprendizado. E é isso que nós temos que entender, aprendizado. Vamos enxergar o passado como ensinamento. Vamos enxergar o presente como aplicação do que a gente aprendeu. E esperar o livre-arbítrio, né? Que esse é o futuro. A gente vai escolher o nosso futuro, o nosso livre-arbítrio. E somos responsáveis por ele. O livre-arbítrio é meu, é seu. Não é dividido. Então vamos respeitar. Porque a gente aprendeu o quê? Que com o livre-arbítrio você colhe aquilo que você plantou. E se você plantou, você é obrigado a colher. Pode ter certeza. Você é obrigado a colher aquilo que você plantou. Vamos começar desde agora. Plantar a indulgência dentro de nós. Plantar a compreensão dentro de nós. Não ficar feliz com o erro de alguém porque eu não me sinto bem do lado dele. Não. Se por um acaso eu olho para alguém e não me sinto bem do lado dele, alguma coisa existe entre nós que tem que se melhorar. Pode ter certeza. Alguma coisa existe. Trabalhamos aqui na casa. Na espiritualidade, já foi acertado entre nós e a espiritualidade que nós iríamos trabalhar aqui. Que aqui ia ser o nosso aprendizado, o nosso caminho. E se a gente analisar de uma maneira assim, a espiritualidade negativa quer derrubar um centro qualquer. Eles vão conseguir derrubar os irmãos que ali trabalham? Por exemplo, aqui na casa, eles conseguiriam derrubar o Dr. Joaquim, Dr. Oswaldo, o Sr. Zé Pilintra? Não. Na espiritualidade eles são fortes. E esses irmãos não conseguem. Então eles vão partir para cima de quem? De nós. Porque nós somos fracos. Se ele olha para mim, que trabalho aqui na casa, e fala, nossa, esse cara aí é vaidoso. A espiritualidade vem aqui e me joga um barril de vaidade em cima. E eu vou me sentir melhor do que os outros. E não é isso. Aí eu vou desestabilizar o lugar que eu estou. Essa que é a grande verdade. Porque a espiritualidade, eles não vão pegar você pelo colarinho e falar o caminho é esse. Eles te falam, você está errado. Cabe a você ouvir. Cabe a você ter o entendimento. Você errou, ele fala de novo. Você errou, ele fala de novo. Mas um espírito desse não tem a paciência de Deus. E se você continua errando, ele senta ali em cima e espera você se encontrar e se melhorar. Deus já nos dá a oportunidade, todos os dias, de melhora. Meus irmãos, que a paz esteja conosco. O que eu peço para vocês que hoje, na hora de dormir,
elevar o pensamento a Deus Todo-Poderoso, elevar teu pensamento aos seus mentores e fazer um breve raciocínio sobre ser indulgente. Vamos aprender a indulgência. Que Deus nos ilumine. Muita paz para nós.